Eu sou Elenay Carvalho, produtor cultural de Floriano há pelo menos 10 anos e hoje eu tô aqui para falar o que supostamente seja o maior escândalo da cultura de Floriano. Tenho aqui em mãos um farto material com provas e fatos de que tudo o que ocorreu entre 2023 e 2025 sobre a execução dos editais de cultura, sobretudo da PENAB, em Floriano, município do interior do Piauí. Mas claro, antes de eu falar sobre tudo isso e das supostas irregularidades de todo o processo do edital da PENAB em Floriano, é importante que vocês saibam o contexto e a importância de todos esses editais, não só para a cultura, mas para a sociedade de forma geral, até porque toda essa história começa, na verdade, no tempo da pandemia do Covid-19, que todo mundo sofreu as graves consequências entre 2020 e 2022, onde perdemos amigos, perdemos familiares, pessoas perderam emprego, pessoas ficaram sem trabalhar, pessoas passaram fome. E uma das formas encontradas pelos entes federativos de apoiar uma parte dessa população, principalmente aquelas que estavam impedidas de trabalhar porque lidavam com um público, como por exemplo artistas, músicos e fazedores de cultura de forma geral, foi criar um edital de premiação chamado de Aldir Blanc, para que o recurso fosse descentralizado do ente federal para estados e municípios a fim de socorrer os seus artistas e fazedores de cultura que pediam um socorro. Em Floriano, a execução desses edital foi, no mínimo, o quanto decepcionante. Primeiro que em 2020 não houve uma divulgação ampla dessa informação e desse edital, inclusive eu próprio, através do meu Instagram pessoal, denunciei que o edital foi lançado e na época eu só consegui encontrar um único post publicado no Facebook em um horário um tanto quanto inapropriado e que muitas pessoas não tiveram acesso a essa informação e não tiveram acesso a esse recurso. Acelerando um pouco a linha do tempo, a gente chega em 2022, onde a maioria desses editais, sobretudo o Paulo Gustavo e o Aldir Blanc, foram aprovados em caráter provisório para que fossem executados novamente em estados e municípios a fim de ajudar a recuperar o setor cultural nesse período pós-pandemia, já que se entendeu que durante esses anos de pandemia, este setor ficou encolhido pela impossibilidade de realização e os seus principais agentes, sejam eles produtores, a cadeia produtiva de forma geral, artistas e tudo mais, ficaram impedidos de executar o seu trabalho e fizeram com que perdesse anos de trabalho e mesmo de evolução por conta disso. Então o governo, no seu ente federativo, achou prudente criar esses editais. Um deles levou o nome do artista Paulo Gustavo e foi mais focado na questão audiovisual e cinema, e a outra, PENAB, de uma forma mais geral, a fim de acolher o máximo de agentes culturais possíveis. Em Floriano, no dia 22 de maio de 2023, a Prefeitura Municipal de Floriano, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizou um encontro para o lançamento oficial da Lei Paulo Gustavo e da PENAB em Floriano, com a presença do prefeito da época, que inclusive é o atual prefeito, o senhor Antônio Reis, e da secretária de Cultura da época, que ainda é a atual secretária, a senhora Elineuza Ramos. Nesse momento, onde todos os agentes culturais florianenses comemoravam o fato desse investimento enfim chegar em nosso município, por se tratar de, juntando os dois editais, de um montante que supera com os rendimentos bancários mais de R$1 milhão e, sem sombra de dúvidas, foi o maior investimento até então diretamente no setor cultural de Floriano. Percebendo a importância disso tudo, foi aberto um momento para que as pessoas presentes pudessem perguntar, tirar dúvidas ou fazer qualquer tipo de questionamento pertinente a esses editais. Ingenuamente, eu pedi a palavra e perguntei, sem direcionar a prefeito e a secretário, somente a entender se o modus operandi desses próximos editais seriam igual ou semelhantes ao que havia acontecido em 2020. Afinal, também se trataria de um edital emergencial com o objetivo de incentivar e recuperar o setor cultural. Afinal, o edital de 2020 havia sido lançado sem nenhuma transparência e sem nenhuma divulgação adequada, levando em consideração o princípio da publicidade pública.
Nesse momento que eu fiz a pergunta, o secretariado ficou um pouco, digamos, em choque, porque não sabia responder, e o prefeito ficou um tanto confuso, porque ele acreditava que tudo era feito da forma mais transparente possível. O seu secretariado falou que não, tudo foi feito de forma, a gente divulgou e tudo e tal. E aí eu indaguei perguntando: tá bom, vocês conseguem ao menos olhar no Instagram oficial do município e compartilhar conosco post que diz que o edital foi lançado em 2020? Infelizmente, até hoje, 2025, esse post não foi encontrado. Ao final desse momento de celebração, o prefeito da época, o senhor Antônio Reis, que ainda é o nosso prefeito atual do município de Floriano, chegou até mim com aquele sorriso amarelo, com aquela sua elegância, bateu aqui as mãos nas minhas costas e falou, abre aspas, que eu vou falar exatamente o que ele me falou, porque eu não esqueço quando alguém me promete algo. Ele falou assim: produtor, não precisa se preocupar, a minha biografia não permite irregularidades, tudo será feito da melhor forma possível, fecha aspas. Senhor prefeito, eu não sei como você foi criado, eu não conheço a sua biografia, mas a minha biografia permite-me dizer que palavra de homem não faz a curva, principalmente se tratando de dinheiro que não é nem meu e nem seu, mas é público, da sociedade. Todos os fatos que eu narro a partir de agora aconteceram após o prefeito, o senhor Antônio Reis, olhar no fundo dos meus olhos e garantir, colocando a sua biografia à prova de que tudo iria acontecer da melhor forma possível. Então, eu estou aqui com tudo e vou ficar colocando na tela aqui todas as comprovações, né, de tudo que eu estou falando, e também vou estar me baseando aqui para mim não perder nenhuma informação pertinente. Então, passado o dia 22 de maio de 2023, no dia 23 de dezembro de 2023, os recursos, enfim, chegaram aos cofres públicos do nosso município, e a partir daquele momento já estavam disponíveis para execução dos editais de cultura, caso a Prefeitura de Floriano, através da sua secretaria, já o quisesse fazer. Porém, segundo informações repassadas pela própria secretária de Cultura, na sua resposta à Câmara dos Vereadores, e esse assunto a gente vai chegar lá na frente, ela alega que 2024 foi totalmente de planejamento para que este edital fosse lançado da melhor forma possível. Fato que só aconteceu no dia 30 de abril de 2025, pouco mais de um ano após o recurso chegar nos cofres do município. O edital, que teve, segundo a sua secretária, um planejamento minucioso de um ano, foi lançado sem um cronograma muito claro, com informações confusas, definições de categorias confusas e um processo de seleção um tanto quanto confuso. Um dos pontos que chama mais atenção é o item 2.6, que diz: não pode se inscrever neste edital agentes culturais que tenham participado diretamente da etapa de elaboração do edital, da etapa de análise de proposta ou da etapa de julgamento de recurso, sejam cônjuges, companheiros ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau de servidor público do órgão responsável pelo edital. Além disso, o edital tinha poucas datas claras. Uma delas se referia à questão de recurso da fase de inscrição, que estava determinada para acontecer entre os dias 19 de maio e 21 de maio de 2025. Além disso, o próprio edital falava que o resultado seria divulgado no site oficial da Prefeitura e no Diário Oficial dos Municípios. Então, assim, a gente tinha que usar um pouco da lógica, né? Se o recurso de inscrição era até o dia 21, pressupõe-se que o resultado deveria sair antes, até porque a gente precisa saber do resultado para entrar com o recurso. Porém, pasmem, até o dia 30 de maio não havia sido divulgado nenhum resultado no site da Prefeitura Municipal de Floriano, como até hoje ainda não foi divulgado nenhum resultado da inscrição inicial do edital,
que foi divulgado apenas no Diário Oficial dos Municípios, no dia 26 de maio, após o prazo que o próprio edital previa para recurso, num Diário Oficial, um arquivo extenso, de difícil acesso, e que poucas pessoas conseguiriam acessar. Eu mesmo não consegui. Baseado nisso tudo, no dia 30 de maio, eu fui até a Secretaria Municipal de Cultura do nosso município apenas para saber qual seria o novo cronograma. Afinal, o resultado tinha saído após o que estava previsto pelos prazos de recurso. Lembrando, até hoje não existe nenhum cronograma para esse edital. Chegando lá, a secretária de Cultura não pôde me receber e ela indicou que eu conversasse com um funcionário que, segundo ela, era a pessoa responsável por esse edital e que me recebeu lá. E tudo que eu perguntei sobre por que o resultado do edital não foi lançado no site da prefeitura, porque não houve nenhum post no Instagram para avisar onde estaria esse resultado e porque até aquele momento não foi lançado nenhum novo cronograma, levando em consideração que já havia passado o prazo de recurso, afinal o resultado foi divulgado depois, no dia 26 de maio de 2025. A pessoa que estava lá conversando comigo, além de não saber responder, ele terceirizou a culpa, dizendo que qualquer problema de divulgação teria que ser conversado com o secretário de comunicação. E a única coisa que ele poderia fazer até aquele momento, se fosse do meu desejo, seria abrir uma exceção para que eu fosse deixar o recurso do projeto que eu escrevi no centro administrativo no prazo de até as 2 horas da tarde. A gente já estava meio-dia. Lembrando que, logicamente, eu não fiz isso porque, além de ser algo irregular e inoportuno, seria algo imoral com os outros fazedores de cultura que não tiveram esse acesso que a pessoa lá disse que eu poderia ter, aparentemente apenas porque eu fui indagá-lo sobre essas possíveis irregularidades. Ainda no dia 30 de maio de 2025, após ter essa conversa com este funcionário indicado pela secretária e não ter nenhuma das respostas e dos questionamentos solucionados, busquei o Ministério Público do Estado do Piauí e aqui agora eu relato tudo que foi apresentado até aquele momento ao Ministério Público. O primeiro ponto falava sobre o item 2.6 do edital, que proíbe a participação de qualquer pessoa do ente que faz o edital ou pessoas ligadas a ela. E aí, a Associação Casa de Dandara, com fortes ligações com a secretária municipal de Cultura, a senhora Elineuza Ramos, que aparece em várias notícias e matérias da associação como representante da associação, teve projeto selecionado na etapa de inscrição na categoria de festivais. Outro projeto que também chamou a atenção na mesma categoria é o Festival de Reggae, aparentemente em sua primeira edição. Teve nota superior a festivais que estariam fazendo a sua 9ª edição, a sua 10ª edição e a sua 6ª edição. Lembramos que nesse edital também é um dos critérios que os fazedores de cultura garantam uma execução justa de seus projetos. E, logicamente, a gente subentende que aqueles projetos que têm maior experiência têm uma maior capacidade técnica de alcançar este objetivo. Porém, no entanto, fica um pouco confuso quando a gente vai até o nome do titular do projeto e a gente detecta que é uma pessoa com fortes ligações com a secretária de longuíssima data, sendo mesmo parceiro de lambada desde a juventude da secretária de Cultura do nosso município, a senhora Elineuza Ramos. Além disso, outro ponto que chamou bastante a atenção foi a falta de clareza com algumas informações e categorias, levando a uma das maiores confusões que eu já vi em um edital, que é na categoria de apresentação musical. O edital ele não teve uma especificação dizendo o que é que cada categoria poderia ter ou se inscrever. Então, para quem pensa um pouquinho no óbvio, quando eu vejo, por exemplo, apresentação musical, eu vou até o dicionário para ver qual é a definição mais lógica, para ver se algum projeto se encaixa nessa categoria. E aqui está a definição de apresentação musical segundo o dicionário. Através do dicionário, uma apresentação musical é um ato ou uma exibição pública de música onde um ou mais artistas executam composições musicais para uma audiência. Este termo é um sinônimo para concerto, recital, show ou exibição musical. Nessa mesma categoria foram aprovados 2 projetos que nitidamente não se encaixam nessa definição.
O primeiro deles foi o workshop de baixo para forró e o segundo, a gravação de um álbum. Logicamente que se você se esforçar muito e fazer uma ginástica mental, você até consegue dizer que um workshop de baixo é uma apresentação musical e que uma gravação de um álbum pode ser uma apresentação musical no futuro. Mas aí, é usar muito da imaginação. E aí fica um pouco complicado quando a gente vai nos projetos que não conseguiram ser aprovados e a gente encontra, por exemplo, o projeto O Breca, lançamento do EP Reset, que é um artista que supostamente já deve ter gravado lá suas músicas e só queria apresentá-las elas através de um show. E como eu sei que é muito difícil organizar um show, um recurso desse edital seria de fundamental importância para que ele conseguisse divulgar sua música que aparentemente já estava gravada. No entanto, este projeto não foi selecionado. Lógico, talvez não sejam culpa deles, mas deixa ali uma coisa muito confusa, porque, enfim, lembramos, a secretária disse que passou um ano inteiro fazendo o planejamento deste edital. Será que não dava pelo menos para fazer um processo de seleção com um pouco mais de clareza? Baseado nisso tudo, o Ministério Público, no dia 3 de junho de 2025, fez a seguinte recomendação à Prefeitura Municipal de Floriano e à Secretária de Cultura do nosso município. Recomendar ao município de Floriano, através do prefeito de Floriano, o senhor Antônio Reis, e da Secretária de Cultura, a senhora Elineuza Ramos, para que, no prazo máximo de 10 dias, promova a adequação da, abre aspas, seleção de projetos para firmar termo de execução cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, Lei número 14.399/2022. Edital de chamamento público número 2. A legislação permite, sendo, para tanto, republicado o resultado final da seleção como resultado provisório, indicando expressamente o prazo para recurso e contrarrazões, no que diz o artigo 9º, inciso 3 da Lei número 14.903/2024. 2. Que no prazo de recurso seja garantido aos participantes o acesso à ata de julgamento para que conheçam. 3. Promova ampla divulgação de readequação realizadas no certame, inclusive pelas redes sociais da Prefeitura de Floriano. Desde já, adverte este órgão que a não observância desta recomendação implicará a adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé ou ciência de irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede da ação civil, devendo ser encaminhadas à primeira Promotoria de Justiça de Floriano pelo e-mail funcional Secretaria Unificada floriano@mppi.mp.br. As providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a aprovar o cumprimento desta recomendação ao final do prazo estipulado. A partir da entrega do presente recomendação, o Ministério Público do Piauí considera seu destinatário como pessoalmente ciente da situação ora exposta e, portanto, da demonstração da consciência da ilicitude do panorama apresentado, passando a correr os prazos acima delineados. Além disso, o Ministério Público também abriu um inquérito civil e pediu documentos pertinentes para que pudesse investigar as supostas irregularidades neste edital. Agora, a partir desse momento, eu vou precisar que vocês prestem muita atenção em tudo que vai ser mencionado, porque a partir de então é quando começa a estratégia onde ela tenta a todo custo, aparentemente, burlar o que está sendo noticiado por meio dos fatos para tentar conduzir o restante do período do edital de uma forma a minimizar os impactos do que poderia ser algo desastroso caso todo esse processo tivesse a devida cobertura da mídia. No dia 12 de junho de 2025, seguindo a recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Floriano, através da Secretaria de Cultura, relançou o resultado como provisório e abriu novas datas para os recursos. No entanto, ao relançar o resultado provisório, a Prefeitura de Floriano, através da Secretaria de Cultura, incluiu a criação de subcategorias e agora ela estava separando os inscritos em pessoa física e pessoa jurídica. Lembrando que esse fato foi realizado após o período de inscrições, após o lançamento de edital, fazendo com que houvesse uma falsa concorrência. Afinal,
ninguém tinha se dado a atenção se era necessário se inscrever como pessoa jurídica ou pessoa física, enfim. Ficou uma confusão tremenda por conta desse fato e agora eu preciso muito que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio para vocês entenderem, porque é realmente um pouco confuso. É isso que é o objetivo da estratégia confundir para tentar se sair como certa. Poderia ser isso. E claro, quando a prefeitura relançou o resultado, ela não fez dizendo que estava seguindo uma recomendação do Ministério Público. O fez dizendo que estava relançando porque detectou que tinha mais recursos disponíveis e queria abrir ali mais vagas. E aí, como você pode ver na tela, a quantidade de vagas, por exemplo, da categoria de festival, e aí eu vou frisar muito na categoria de festival porque era lá onde estava escrito o projeto irregular associado à secretária de Cultura, a senhora Elineuza Ramos, desrespeitando a própria regra do edital, que ela passou um ano inteiro planejando, o item 2.6. Então, na categoria de festivais, que anteriormente no lançamento do edital era com 4 vagas com valor máximo por projeto de R$13 mil, totalizando um valor total de R$52 mil para os 4 selecionados, a partir desse momento passou a ser 3 vagas garantidas para a pessoa física e 2 vagas garantidas para a pessoa jurídica. Agora o edital se mantinha no valor de R$13 mil por projeto, porém aumentava o seu valor total de R$65 mil. Lembramos que, até aquele momento, os 2 projetos que estavam classificados em pessoa jurídica era justamente o projeto da secretária de Cultura, ou melhor, o projeto ligado à secretária de Cultura e outro projeto. Então, automaticamente, por meio desse artifício, ela garantiria que o projeto associado a ela seria aprovado. Depois desse fato e depois de eu fazer outro vídeo e também encaminhar provas ao Ministério Público dessa suposta irregularidade no dia 18 de junho de 2024, a Prefeitura relançou através da Secretaria de Cultura um novo resultado. Nesse resultado, a Associação Casa de Dandara, que tinha o projeto escrito Beleza Negra 30 anos, pede formalmente a retirada do seu projeto do certame, sendo ele desclassificado por conta disso. Para a vaga remanescente foi convocado o projeto Reunião Rock, 9ª edição. É interessante frisar que o projeto Reunião Rock, 9ª edição, estava empatado tecnicamente com mais outros 3 projetos que tinham a mesma nota. No entanto, foi divulgado que a sua aprovação se dava porque este escrito estava escrito sob ótica da pessoa jurídica. No entanto, como eu não tenho informação e não tive acesso às atas as atas de inscrição de outros inscritos, o que eu posso falar é que supostamente, ao menos lá no nome de inscrito, estava o nome de pessoa física do próprio, não tinha nenhum nome de associação ou empresa ligada à inscrição desse projeto. Mas guarde essa informação porque ela vai fazer sentido um pouquinho lá na frente nesse vídeo. Tudo isso que eu comentei diz respeito apenas a uma etapa deste edital, que era a etapa de inscrição. Além da etapa de inscrição, ele ainda tinha outras etapas que consistiam na comprovação documental de tudo que foi escrito. E aí era a parte onde a gente iríamos enviar, os fazedores de cultura iriam enviar seus documentos pessoais, iria enviar também comprovações de que estão todos com suas declarações em dia, sem nenhuma inadimplência com nenhum órgão, seja municipal, estadual ou federal. Sobre essa etapa do edital, eu não tenho nada a dizer porque não existe nenhuma informação pública sobre como se deu esse processo, essa etapa, em nenhum local que eu tenha encontrado. Então eu vou ter que ir direto para o resultado final de tudo isso. Um sábado, para que todos os fazedores de cultura contemplados nesses editais pudessem assinar o termo de compromisso de execução dessa contemplação. Porém, para nossa sorte e alegria, no dia 30 de junho de 2025, o ente federativo responsável por esse edital ampliou o prazo do dia 30 de junho de 2025 para o dia 8 de julho de 2025, para que os municípios pudessem fazer os pagamentos e pudessem garantir ali o repasse do segundo ciclo para esse tipo de edital. E aí, por conta disso, a gente teve a sorte de garantir que esse recurso chegue, porque até aquele momento,
com o recurso tendo chegado no dia 23 de dezembro de 2023, não tinha sido aplicado nenhum centavo até aquele momento. E depois disso tudo, vocês não vão acreditar, o município, depois do planejamento de um ano da nossa ilustríssima secretária Lineuza Ramos, ainda deixou voltar para os cofres da União o valor de R$16 mil. Aí você pensa assim, não, mas depois disso tudo e depois do Ministério Público ainda está investigando essas supostas irregularidades, a secretaria vai botar a mão na consciência e vai para os próximos ciclos trabalhar e fazer as coisas da melhor forma possível. No último dia 16 de agosto de 2025, essa última segunda-feira, a secretaria realizou a primeira escuta pública para ouvir os fazedores de cultura sobre o que eles têm a dizer, sobre a forma que será executada esse próximo ciclo do edital. E foi marcado na segunda-feira, de 9 horas da manhã ao meio-dia. Secretária, eu não sei se você conhece os fazedores de cultura do nosso município, mas nenhum, ou a maioria deles, consegue sobreviver só de arte, só de cultura. Todos nós precisamos fazer jornada dupla, jornada tripla, para a gente poder ter o mínimo para sobreviver, e a arte acaba sendo um escape social para a gente se expressar artisticamente. Então, secretária, é inoportuno para a maioria de nós se fazer presente em horário comercial das 9 ao meio-dia. Porém, no entanto, se fosse do seu interesse ouvir os fazedores de cultura, poderia ser marcado um horário alternativo, como por exemplo, o sábado que você utilizou como artifício, para receber as assinaturas, senão iria perder o prazo dado pela União para execução do edital. Poderia ser marcado no sábado ou à noite, onde a gente chegaria cansado do trabalho, mas ainda assim com interesse em fazer as coisas acontecerem, a gente poderia tirar um tempinho para ir. Infelizmente, eu não pude me fazer presente porque, de fato, como mencionado, eu estava trabalhando em outras coisas para poder fazer arte em algum momento da minha vida. Porém, não foi só a Secretaria de Cultura e não só a Prefeitura do nosso município que deixou a desejar. Quero falar também dos nossos amigos vereadores da Câmara Municipal de Floriano, onde eu deixei lá um ofício justamente para que eles pudessem exercer o seu papel de entes fiscalizadores do Poder Executivo Municipal e cobrar os devidos esclarecimentos da secretária do município sobre tudo que estava sendo denunciado. E eu fiz no dia 5 de junho de 2025. E somente no dia 6 de agosto de 2025, um vereador me deu retorno. Vale ressaltar que no momento que eu fui deixar este ofício na mesa do presidente da Câmara, o senhor Marconi Alisson, eu conversei com mais 3 vereadores, enviei mensagem para todos os vereadores, marquei todos os vereadores nas publicações que estavam sendo realizadas através do perfil do festival que eu organizo, para que eles pudessem tomar ciência de tudo. E eu posso garantir que todos os vereadores tinham ciência de todos os fatos que eu acabo de narrar. 2 meses depois, eu vou ler aqui a mensagem que o vereador que me enviou a resposta da secretária, que eu vou comentar logo em seguida, me enviou. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Encaminho a você o ofício-resposta da solicitação da Câmara Municipal de Vereadores relativo às observações e denúncias que o amigo fez. Como falei, seguimos o rito da casa. Média de seu ofício ao presidente com suas colocações. Foi solicitada da secretária a resposta e ontem na sessão foi lido o ofício-resposta e hoje nos entregue a via. Talvez tenha demorado a resposta da secretária de Cultura por conta do recesso parlamentar da Câmara e a secretária tenha resolvido enviar logo no nosso retorno. Estou encaminhando para você ter ciência do conteúdo da resposta formal da secretária. Antes de eu ler a resposta da secretária e também responder a resposta dela, eu queria deixar claro que nenhum vereador do município deve esperar que um cidadão deixe lá um ofício para que ele faça o seu trabalho. Afinal, eles foram eleitos justamente para que nós não precisássemos nos preocupar com esse tipo de coisa. Afinal, o principal papel de um vereador é fiscalizar o Poder Executivo e seu secretariado, coisa que a Câmara Municipal de Floriano não fez de forma alguma e se contentaram com essa resposta que eu vou ler para vocês a partir de agora. A secretária começa dizendo que
Conforme descrito na lei, os municípios poderiam investir 5% do recurso para a contratação de empresas para prestarem os serviços de consultoria e assessoria para a execução dos recursos. No entanto, o município de Floriano optou por não o fazer, deixando o recurso na íntegra para os fazedores de cultura da cidade. Reiteramos o compromisso da Secretaria Municipal de Cultura para os produtores culturais do município. Assim, prezamos pela transparência do processo de gestão. Esse 5% que a secretária se refere era permitido pela própria lei justamente para que o edital não tivesse nenhum tipo de problema, porque você poderia contratar uma empresa especializada na criação de edital em todo um processo seletivo para ter maior imparcialidade e transparência de todo o processo. No entanto, no seu planejamento de um ano, a secretária de Cultura, a senhora Elineuza Ramos, entendeu que era mais prudente ela mesma, através dos seus funcionários, fazerem todo o edital. E aí, deu no que deu, né? Segundo a secretária, a seleção seguiu rigorosamente o que determina a Lei Federal número 14.399/2022 e o decreto número 11.453/2023. O marco regulatório do fomento da Lei número 14.903/2024 e demais normativas federativas que regem o fomento à cultura. O edital foi amplamente divulgado. Eu sorri aqui porque amplamente divulgado, foi construído com base na escuta pública realizada na cidade de Floriano e orientações técnicas do Ministério de Cultura e diálogos do Conselho Municipal de Cultura, respeitando os princípios da publicidade, impessoalidade, legalidade, moralidade, eficiência, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. E aí eu vou passar essa bola aí para os meus amigos vereadores, né, que receberam e leram a resposta da secretária. Se baseado em tudo que esse dossiê apresenta, com as provas, com os fatos, inclusive expostos pela própria prefeitura, através do seu próprio edital, que aparentemente nem a secretária estava o respeitando, se realmente eles concordam com isso que ela acabou de dizer. E aí vocês podem comentar aqui se vocês concordam, viu, vereadores? Porque aparentemente tem que enviar um ofício para vocês, né? Mas eu não vou enviar um ofício. Espero que vocês assistam esse vídeo por toda a gentileza do mundo, viu? Sobre a acusação de conflito de interesse, e essa parte é muito interessante. Ela diz que o item 2.6 do edital estabelece impedimentos claros, incluindo agentes públicos que tenham participado da elaboração, análise ou julgamento dos projetos. Nenhum dos proponentes contemplados se enquadra nas vedações previstas. E graças a Deus que não se enquadra, porque isso só foi possível através da denúncia realizada ao Ministério Público do Estado do Piauí, que fez com que a associação ligada à secretária retirasse o seu projeto. Então, parabenizar aqui o pessoal da Associação Casa de Dandara por ter feito o mínimo e o óbvio. Sobre a questão do conflito de interesse do item 2.6, e também baseado no fato que eu já mencionei, quando o projeto associado à secretária foi desclassificado e outro projeto chamado Reunião Rock, nona edição, for selecionado através do artifício que foi criado de pessoa jurídica, adivinhem só onde a secretária municipal de cultura apareceu para falar um pouco sobre a cultura do nosso município no evento que foi selecionado depois de tudo isso que eu mencionei, com um critério um tanto quanto duvidoso, já que o mesmo projeto tinha um empate técnico em notas com outros projetos e o edital não especificava qual seria o critério de desempate. Logicamente que você subir num palco para falar sobre a cultura, você sendo secretário de cultura, aparentemente você não comete nenhum crime. Porém, no entanto, depois de tudo isso, subir no palco para, abre aspas, dizer que a Secretaria de Cultura está aberta para o diálogo, fecha aspas, sendo que eu, quando fui lá pessoalmente, não consegui conversar com você, inclusive estou bloqueado na sua rede social, é no mínimo um tanto quanto confuso. Outro fato que também chama muita atenção é a falta de cobertura da mídia local. Mesmo eu tendo enviado pessoalmente todo o farto material que aqui eu tenho em mãos para portais de notícias, sobretudo os portais de notícias locais, nenhum portal de notícia local fez qualquer menção ao fato.
E aí eu queria citar o portal Oxen, que seria o maior portal do município de Floriano, tendo nas suas redes sociais 30 mil seguidores apenas no Instagram. Eu pessoalmente enviei todo o que eu tinha de material até então ao então diretor lá do portal e também fiquei à disposição para que, caso ele tivesse alguma dúvida, eu pudesse enviar mais informações para ele. Ele não me respondeu, né? Mas em algum dia depois disso que eu enviei, ele entrou em contato comigo dizendo que um jornal aí de TV iria fazer uma pauta e que tinha passado o meu número. E aí, depois de ele me falar isso, eu perguntei se ele, no portal de notícias dele, iria fazer algum tipo de observância, que eu estava disponível para fazer e enviar todo esse material que eu tinha para que desse embasamento ao seu trabalho jornalístico. Até hoje, eu não tive nenhuma resposta do diretor deste portal. Vale destacar que o diretor desse portal já foi secretário de comunicação da gestão do excelentíssimo senhor prefeito Antônio Reis e que ele ostenta no perfil do seu portal o seguinte slogan: jornalismo de verdade. Aparentemente, nem tanto.